Bom dia com alegria. Eu cumprimento você que está aí deste lado me ouvindo, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, a semana passada nós terminamos a nossa série sobre os nomes de Deus, né? Todos os nomes que os nossos antepassados, né? Que o povo israelita atribuiu a Deus em diversas situações, né, das suas vidas, sendo que cada um daqueles nomes tinha um significado poderoso, né, de acordo com aquilo que eles estavam a viver. E hoje nós iniciamos, né, vamos aqui iniciar um novo estudo. Vamos aprender um pouco com Neemias sobre como reconstruir os muros caídos da nossa vida. Eu não sei, na sua vida, na tua vida, de você que está me ouvindo, quais são os muros que estão caídos. Eu não sei se é o muro, são os muros da tua casa, os muros de proteção dos teus filhos, do teu casamento, da tua própria vida. O teu muro, talvez na sua vida ministerial, né, enquanto cristão. Eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, que cada palavra que o Senhor coloca diante de mim, para que eu estude, para que eu busque, para que eu cave, antes de mais, é para que algo aconteça dentro de mim, né? Primeiro para mudar ou corrigir ou aperfeiçoar algo em mim. E este pão que vem me alimentar não é só para mim, é para ser repartido. Por isso eu quero entregar para você hoje esse pequeno estudo sobre Neemias. E o versículo base, né, da palavra de hoje está em Neemias 2,17, que diz assim: Então, eu, Neemias, lhe disse: Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham e vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Deixa-me só contextualizar. Na época de Neemias, né, quando Neemias escreveu esta palavra, quando ele fez este apelo, os muros de Jerusalém estavam completamente destruídos. Aquela cidade já não tinha mais nada, a não ser um monte de ruínas. Era pedra sobre pedra. E a igreja em si estava totalmente afastada dos caminhos do Senhor, sem nenhuma pessoa firme para testemunhar do nosso Deus vivo. Eu tento imaginar que situação terrível. A opressão ao redor e sobre Israel naquela altura era tão grande que todos aqueles que queriam e tentavam reconstruir as suas vidas, ainda que tentassem, eles eram zombados e desestimulados, desmotivados a começar um trabalho de reconstrução. E o que é que Deus fez para acabar com tanta destruição? O que é que Deus fez naquela altura para acabar com tanta humilhação e com tanta falta de esperança que afligia aquele povo? Será que Deus, naquela altura, enviou um exército de homens fortes e valentes, né? Como os valentes de Davi, para poder ajudar aquele povo? Não, meu irmão. Deus não fez nada disso. Deus não protagonizou nenhuma cena de cinema. Deus simplesmente levantou um homem, apenas um homem, chamado Neemias. Mas agora eu quero te contextualizar um pouquinho mais para você entender
aonde eu quero chegar e talvez a importância da tua vida, na reconstrução dos seus próprios muros. Porque talvez, assim como naquela época, Deus teve que levantar Neemias para reconstruir Jerusalém, talvez você não esteja conseguindo me acompanhar, mas a tua Jerusalém começa na tua casa. Talvez a tua Jerusalém seja o teu filho, seja a tua esposa, o teu marido, a tua mãe. Talvez a tua Jerusalém seja a tua vida, que esteja neste momento completamente destruída. Talvez seja a sua vida que seja neste momento pedra sobre pedra. Talvez seja a tua casa que esteja totalmente afastada dos caminhos do Senhor, sem nenhuma pessoa firme dentro dela para testemunhar na própria vida, com as próprias atitudes, o que é o nosso Deus vivo. Talvez seja a tua própria casa que esteja vivendo uma situação semelhante e terrível como vivia Jerusalém naquela altura. Talvez seja a sua casa que esteja sendo oprimida, e tão oprimida que ainda que você tenha vontade de se levantar e reconstruir a sua vida, a sua casa, a tua família, talvez você esteja sendo neste momento zombado e desestimulado a iniciar um trabalho de reconstrução. Talvez por pessoas dentro da tua própria casa, ou talvez por vozes dentro da tua própria cabeça. Mas como eu estava a dizer, o que é que Deus fez para acabar com tanta destruição naquela altura? Deus não levantou um exército. Deus não protagonizou uma cena de cinema. Ele apenas levantou um homem, que foi Neemias. E eu quero falar para você nesse momento um pouquinho sobre quem era Neemias. Neemias, ele era uma pessoa mais comum do que aquilo que você possa imaginar. Neemias, ele era o copeiro, gente, o copeiro do rei da Pérsia. Ele nem era o cozinheiro, ele era o copeiro. E no meio de tantas pessoas ímpias que não confiavam em Deus, que não acreditavam em Deus, que rejeitavam a palavra de Deus, ele simplesmente não se contaminou com a maldade que estava ao seu redor. E no meio de tanto pecado, de tanta imoralidade, de tanta maldade causada pela ausência de Deus, Neemias simplesmente permaneceu firme na sua caminhada santa com Deus. E quando Neemias ouviu falar que Jerusalém estava sendo destruída, ele simplesmente ficou extremamente triste num primeiro momento, e num primeiro momento sem forças para fazer qualquer coisa. Mas este fardo pesado que entristeceu e que entrou no seu coração, também foi este fardo que fez com que ele passasse a maior parte do tempo que ele tinha orando, jejuando e chorando por aquela nação. E então Neemias, invadido por esse sentimento de impotência, de que ele nada podia fazer, ele buscou a Deus em oração, em jejum, e ele buscou estudar a palavra de Deus, mas com uma intensidade tão grande, sabe, numa busca tão grande de entender o porquê de tudo aquilo estar acontecendo, que chegou o tempo certo, em que Deus abriu uma porta para Neemias, e foi de uma forma sobrenatural, para que ele fosse ajudar o seu povo a reconstruir todos os muros que foram destruídos. Então, logo que Neemias encontrou-se com sobreviventes daquela tragédia, porque havia sobreviventes naquela tragédia, e eu quero te dizer que há sobreviventes, por pior que possa estar o cenário da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua situação, há sobreviventes. Eu não sei se você tem um cancro, e também não sei porque que o Senhor está me pedindo para dizer isso agora. Mas eu tenho que te dizer que no meio dessas células cancerígenas, há células saudáveis, então há sobreviventes. Eu não sei para quem o Senhor está me pedindo para dizer isso hoje, mas no meio desta enfermidade, há vida. No meio da morte ainda há vida. E então Neemias começou a pregar e a dizer o que Deus havia colocado no seu coração.
E as pessoas começaram então a se arrepender de todo o mal que elas tinham feito e que tinham causado brechas naquele muro. E reparem que as brechas no muro, com o tempo, aquilo vai tornando o muro fraco e faz com que os muros caiam. E então aquelas pessoas começaram a se arrepender, e agora estou a falar no sentido figurativo, começaram a se arrepender das brechas que deixaram. E houve um avivamento naquelas pessoas, um avivamento da fé, um renascimento da fé. E elas começaram a despertar para a santidade. Como diz em Neemias 12:30, os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Reparem que até mesmo os sacerdotes e os levitas daquela casa de Jerusalém, eles estavam impuros pelo pecado. Então, primeiro, eles fizeram uma cerimônia de purificação. Mas eu entendo que primeiro eles se purificaram por dentro. Isso nos ensina que primeiro nós temos que nos purificar a nós mesmos, para depois purificarmos quem está à nossa volta. Primeiro temos que olhar para dentro de nós e nos purificarmos e nos arrependermos e corrigirmos o que está errado em nós, para só depois nós começarmos a purificar as pessoas que estão à nossa volta e purificar as portas da nossa casa e os muros da nossa casa. E então a casa de Deus também passou por mudanças. Então Neemias enviou trabalhadores para dentro do templo e disse-lhe palavras como as que estão lá em Neemias 13, do 8 ao 9. Ele disse: eu quero que cada lixo seja levado para longe daqui. Eu não quero nada aqui dentro que tenha a ver com a idolatria ou com a sensualidade. Reparem que primeiro Neemias tratou de purificar as pessoas que estavam dentro da casa. Depois, através das pessoas, né, que eram os líderes, né, que eram os sacerdotes e os levitas, né? E entenda que a liderança da sua casa, em primeiro lugar, é o sacerdote, que é o homem da casa, e a mulher, que é a coluna da casa, e só depois os filhos. Então, primeiro ele tentou de purificar primeiro os sacerdotes e os levitas da casa, a autoridade da casa, e depois as pessoas, o restante das pessoas que estavam na casa, e só depois passou para as portas e só depois o muro. Então, repare que é algo de dentro para fora, intensamente de dentro para fora. E depois Neemias mandou trabalhadores para dentro da casa e disse: eu quero que cada lixo seja levado para longe daqui. Eu não quero aqui dentro nada que tenha a ver com a idolatria ou com sensualidade. Então, meus irmãos, essa é a receita para o avivamento, para o renascimento. Eu me lembro de uma semana, acho que foi essa semana ou a semana passada, eu ter dito a alguém, a uma pessoa muito próxima: eu não conheço uma receita, mas se eu soubesse eu te dava. E talvez por isso o Senhor tenha me levado a estudar essa palavra, porque aqui está a receita para o avivamento, para a transformação que a gente tanto quer nas nossas vidas, para a transformação que a gente tanto quer nas pessoas ao nosso redor. E essa transformação acontece somente quando nós jogamos fora tudo que não presta e que está impregnado no nosso coração. Todo aquele pecado escondido, todo pensamento impuro, maldoso, acerca de nós mesmos, acerca das pessoas, todas as obras da nossa própria carne que ainda não foram transformadas pelo Espírito Santo, como diz lá em Gálatas, acho que é no 19, Gálatas 19. Irmãos, Deus não quer que mais nenhuma brecha, em nenhum lugar escuro, se prevaleça dentro de nós. Nós fomos salvos por Jesus Cristo, mas nós fomos salvos para sermos luz do mundo e para a gente andar em santidade, porque Deus é santo e Ele quer que a gente seja parecidos com Ele. Mas voltando aqui a Neemias, onde foi que ele conseguiu tanta autoridade espiritual? Como é que um copeiro teve tanta autoridade espiritual para fazer pessoas sem compromisso nenhum, pessoas que já estavam incrédulas,
Como é que ele conseguiu essa autoridade para fazer com que elas tremessem de medo da condenação, com que elas tivessem temor e como é que ele fez com que elas voltassem a priorizar as coisas de Deus? Será que Neemias aprendeu isso com o rei da Pérsia, que era o seu patrão? Não, meus irmãos. Ele aprendeu isto. Ele aprendeu isto através da autoridade, através de uma enorme ousadia. Ele aprendeu isso de joelhos, orando, chorando e pedindo para conhecer o coração de Deus. Ele não aprendeu isso com nenhum líder da igreja. Ele não aprendeu isso em nenhum seminário ou escola bíblica dominical. Ele aprendeu isto através dos seus próprios joelhos dobrados, chorando e pedindo ao Senhor: me revela o teu coração. Neemias não sabia o que fazer naquele momento. A única coisa que ele sabia era depender totalmente da misericórdia de Deus e clamar por essa misericórdia. E como Neemias já era um homem separado por Deus, que não brincava com o pecado, ele pôde confessar não só os seus pecados, mas os pecados de toda uma nação a Deus. Veja essa oração que Neemias faz aqui em Neemias 1, do 5 ao 11. Eu quero partilhar com você essa oração e quero que você comece hoje mesmo também a varrer do seu coração toda a sujeira que possa existir, para que Deus te abençoe também e para que Ele também possa te usar para mudar a situação da sua família, da sua igreja, da sua própria vida a partir de hoje, para que você possa ter autoridade para reconstruir de dentro para fora. Primeiro de dentro para fora a sua vida em Deus, depois através de você as pessoas à sua volta e então os muros e as portas da sua casa. Em Neemias 1, do 5 ao 11, nós podemos ler: Então eu disse Neemias dizendo: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, e aqui você pode dizer: eu confesso os pecados que nós, a minha família, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e de forma vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Aleluia, Jesus. Irmãos, essa é uma oração tão poderosa que eu queria te desafiar a fazer na primeira pessoa, como se Neemias você fosse, pela causa que você está vivendo hoje. Eu comecei esse áudio dizendo que eu não sei qual é a tua causa, mas certamente Deus, que é todo-poderoso, onipresente, onisciente, Ele sabe. E certamente que você que está ouvindo sabe qual é a causa da sua vida, sabe
quais são os muros, quais são as portas, qual é a área da sua vida que precisa ser reconstruída. E eu quero te dizer que através desta oração, eu quero te desafiar a fazer essa oração na primeira pessoa e a confiar e a entregar que Deus é capaz de, assim como fez com Neemias, que era um copeiro, não importa quem você é, Deus pode te usar, Ele quer te usar para que você possa fazer essa reconstrução na sua vida, a reconstrução da tua Jerusalém. Amém? Eu sei quais são os muros da minha vida que Deus precisa levantar. E eu sei que você sabe quais são os muros da tua vida. Eu sei qual é a minha Jerusalém. E creio que você sabe qual é a Jerusalém que precisa ser reconstruída na sua vida. Então, meus irmãos, Neemias 1, do 5 ao 11, nos ensina como nos levantarmos em oração. Nos ensina como lidar com sentimentos de impotência que muitas vezes nós sentimos perante situações das nossas vidas. E eu quero te desafiar a fazer essa oração, a adotar essa postura de Neemias, essa postura de autoridade, de ousadia, que é reivindicada de joelhos, orando e chorando e clamando para que Deus revele o seu coração. Amém? Era essa palavra que o Senhor entregou essa semana para que eu repartisse com você, que você possa meditar sobre ela, que você possa cavar um pouco mais a fundo sobre a palavra também, e que essa palavra venha abençoar a tua semana, venha te animar, venha te encorajar, venha te encher de ousadia e de fé, e confiar que para Deus nada é impossível. Amém? Eu fico por aqui hoje. Um beijinho muito grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Porque eu sei e você sabe. Nós sabemos que Ele sempre quer. Amém.